Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao podcast História Independente, o podcast em que tentamos lançar um novo olhar sobre a história do nosso continente América Latina, trazendo à tona agentes e atores que historicamente foram apartados e marginalizados da história tradicional. Meu nome é Vinícius Sampaio, ao meu lado está o meu amigo e companheiro Beto. Bom dia, meu nome é Adalberto Lima e hoje a gente vai apresentar um programa intitulado Terra e Política Indigenista na Argentina, do século XIX aos reflexos atuais. Então, o Vinícius agora vai trazer um pouco do que a gente considera relevante para tratar uh, como uma herança, talvez, né, dessa história que a gente vai tratar aqui. Exatamente. E seguindo na proposta do nosso podcast, eu acho que é interessante a gente contextualizar, primeiro, como o Beto trouxe, né, o que seria essa política indigenista na Argentina do século XIX e como ela se desdobra atualmente no contexto político, não só da Argentina, mas de outros países, né, aqui no Cone Sul, na América do Sul no geral. A priori, a gente olhando para esse tema, a gente entende que não é um tema mainstream, um tema que é super comentado ou que participa tanto da vida política dos países, mas mesmo assim a gente tem várias movimentações recentes que demonstram que esse tema ainda é bastante palpitante, um tema bastante latente na política de vários países aqui do nosso continente. Então, se a gente olhar para as manifestações no Chile em 2019 e de como os povos Mapuche conseguiram bastante ascendência no debate público chileno desde então, a gente vê que é um tema ainda bastante interessante, bastante relevante. Né? Inclusive aí com a elaboração da Constituição chilena, que ainda está em debate, e como os Mapuche conseguiram, de uma forma ou de outra, estarem presentes, né, nesse diálogo. Além disso, a gente tem também um importante passo para não só para a história, mas também para os direitos humanos desses povos indígenas latino-americanos, que foi a Constituição da Bolívia de 2009, que instituiu o Estado Plurinacional da Bolívia. É uma experiência bastante inédita, bastante relevante em termos de direito, em termos de política, e basicamente é um documento que chancela a participação ativa desses povos indígenas bolivianos na participação política, no debate público desse país. Então, a questão indígena ainda é um tema de bastante relevância nos nossos países aqui da América Latina, e ele se desdobra também até hoje. Né? Mas para entender essas consequências atuais, é muito importante que a gente lance um olhar histórico para o início desse processo. Né? Como é que se deu essa participação indígena no momento da consolidação dos estados nacionais, como é que esses indígenas eles se organizaram junto das elites criolhas, das elites colonizadoras e descendentes dessa elite. Então eu acho que olhar para o caso argentino é muito emblemático, né? E aí eu acho que o Beto tem um pouco mais a falar sobre o caso argentino, não é mesmo, Beto? Exatamente. Então, eu acho importante a gente tratar do caso argentino não só por sua relevância, mas também por suas especificidades, né? Então, acho importante primeiro a gente pontuar que a Argentina, né, ou melhor, as províncias argentinas se tornam independentes do governo espanhol em 1816, e aí ao longo do século XIX a gente tem uma configuração muito interessante na Argentina, que é a presença de grandes grupos indígenas de diversas etnias que vão ter como figura central o cacique. Quem é o cacique? O cacique é esse líder, é esse mediador, é esse agente, esse ator que vai trazer uma estratégia política, uma estratégia de sobrevivência, de defesa de seus interesses para essas populações indígenas. Então é o cacique que vai dialogar, que vai conversar ou colocar ali seus interesses, defender efetivamente seus interesses com os colonizadores, com militares, com governadores, enfim, com diversos atores da, da política estatal argentina. Então, eu acho muito significativo que a gente esteja falando disso, como você falou antes, né? Porque se a gente olha, por exemplo, no caso brasileiro,
a gente vê que a nossa população indígena ela ainda sofre com muitas mazelas, ainda que a Constituição de 88 tenha trago vitórias importantes, né, como a demarcação de terras, mas a gente, por exemplo, pouco conhece da história indígena do nosso país. E no caso da Argentina não é diferente. Eu acho que para nós brasileiros olhar para essa história indígena argentina, olhar para essa relevância dos caciques, para como essas populações indígenas estavam se articulando politicamente, eu acho que traz para a gente uma visão diferente. Acho que desconstrói na nossa cabeça, no nosso imaginário, né? O que a gente, durante muito tempo, construiu e que é resultado também de um pensamento colonial, né? Então, de volta aqui, mais especificamente para esse contexto argentino, esses caciques, por exemplo, uma especificidade muito importante é que eles são letrados, eles dominam a língua do colonizador. Então, eles conseguem escrever cartas, fazer reivindicações a esses agentes argentinos, enviar cartas a militares, a generais, governadores, e conseguem, assim, defender também seus próprios interesses, defender os interesses das suas comunidades. Então, uma estratégia, por exemplo, desses indígenas eram os malones. Eles basicamente ocupavam territórios, invadiam, talvez, né, territórios que eram ocupados pelos colonizadores, capturavam esse gado muitas vezes era comercializado, eles eram grandes comerciantes, eles estabeleciam muitas relações, amplas relações de troca, de comércio, mais do que isso, troca de informação. Então você tinha uma rede de comunicação muito grande, assim. E quando a gente olha para esse passado, a gente dificilmente imagina isso, né? E é interessante pensar nas estratégias indígenas a partir do contexto político argentino de forma mais geral. Então, como você bem falou, o Estado argentino ele não era unificado, ele na verdade passava por um processo intenso de guerra civil, de disputas entre as províncias e a capital Buenos Aires. Então, os indígenas eles eram cientes de tudo o que se passava nessa política regional e política nacional de forma mais ampla. Então, ao ter essa consciência, eles conseguiam também fazer valer seus interesses, conseguiam fazer valer suas prerrogativas, e essas incursões, né, os malones que você comenta, eles são uma forma de demonstrar força também. Então, os indígenas eles tinham, em alguns contextos, superioridade militar, superioridade estratégica, pois eles conheciam o território, eles tinham mais números para combates, eles eram mais numerosos em algumas regiões, eles faziam alianças entre si, entre diferentes tribos, diferentes povos, e isso configurava uma força para além do Estado argentino, que, mais uma vez, não era centralizado, era pulverizado, e esses povos indígenas eles tinham, de fato, soberania de muitos territórios que hoje fazem parte do Estado argentino, mas que na época não eram efetivamente controlados pelas elites crioulas, eram territórios considerados pelas províncias, por Buenos Aires, como desertos, como territórios que não eram ocupados pelos colonizadores. Então, isso é um fator relevante da gente pontuar também. Eu queria pegar um gancho aí nisso que você falou de desertos, né? A gente tem, inclusive, um professor nosso, que é o José Augusto Pado, que vai trazer muito essa questão dos desertos e dos sertões, né? No caso do Brasil, os sertões. Então, essa ideia de sertão como um deserto, às vezes até como um vazio demográfico, ela vai ser evocada para, de alguma forma, justificar ou validar, né, essa expansão, né, como se a gente tivesse territórios que, bom, no caso pelo menos da Argentina, a gente sabe que são ocupados por eles, os colonizadores sabiam que eram ocupados por diversas populações indígenas, mas entendia-se que era um obstáculo para o Estado, para a construção de um Estado argentino, era um obstáculo para colocar essa nação num, enfim, nesse rol das nações civilizadas, né? Perfeito, e é justamente esse ponto de inflexão que faz com que a gente pense
o papel das tribos indígenas argentinas nesse contexto, né? Elas tinham muito poder, a depender das configurações conjunturais, podiam bater de frente com o colonizador, e isso tudo foi muito presente ali na década de 1860 e início da década de 1870. Mas o que a gente vê a partir da década de 1870 é a completa dizimação dessas tribos, e patrocinada pelo Estado centralizado argentino pós-Guerra do Paraguai, que é realmente quando as elites criollas elas conseguem fazer um projeto estatal argentino centralizado e forte, e aí, acrescido do desenvolvimento tecnológico, das redes telegráficas, eles conseguem entrar nesses territórios indígenas de forma muito mais eficiente, de forma, aí sim, a combater esses indígenas e levar o que eles chamam de progresso, de civilização, né? Então, a história da consolidação estatal argentina, ela passa sim pelo extermínio sistematizado desses povos indígenas, a partir da centralização do Estado argentino e também do desenvolvimento tecnológico que veio a reboque, né? Então, essa história ela só acontece porque a Argentina sai vitoriosa da Guerra do Paraguai, porque a partir disso os esforços de guerra eles conseguem ser voltados para dentro do Estado argentino e aí sim consolidar de fato as fronteiras de informação. Eu queria chamar atenção para uma questão que eu acho muito importante da gente tratar nesse tema e que não tem como não passar por isso, né? Assim, a gente se baseou no texto, no artigo do Gabriel Passetti, né? O apogeu e colapso dos grandes cacicados no sul da Argentina, estratégia de resistência e iminência de combate 1861-1872. E nesse texto ele traz um pouco, se a gente tem uma visão global, né, do que ele quis dizer, talvez, a gente consegue entender que havia ali uma agência dessas populações. E aí o que a gente pode entender como agência, né? Agência é a capacidade de agir. Mais do que isso, a gente está falando de uma agência política, ou seja, de grupos que se articulam e que pensam estratégias e que têm autonomia também, né? Que pensam estratégias de forma autônoma. Eles não estavam ali resignados ao lugar de vítima. Eles não eram vítimas. Porque a gente tem esse costume, né? Esse hábito de reduzi-los a vítimas, ou ter um olhar também infantilizado ou paternalista para essas populações. E a gente vê ali que eles estavam traçando uma série de estratégias de combate, de resistência, a ampliação do Estado, né? Então é muito interessante a gente pensar por esse aspecto assim e pensar também que isso pode trazer contribuições para a gente imaginar, né? Para a gente mudar o nosso imaginário sobre as populações indígenas hoje também, né? Perfeito. Bem, pessoal, eu acho que a gente fica por aqui. Foi uma discussão muito interessante. A gente conseguiu trazer essa nova dimensão, que é a agência dos povos indígenas argentinos no contexto da consolidação do Estado argentino no final do século XIX. Isso faz a gente refletir também o ponto de vista brasileiro, também o ponto de vista de outros países aqui da nossa quebrada latino-americana. Então, a gente fica por aqui e a gente espera que tenha sido uma experiência legal. E nos vemos na próxima semana. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Esse foi o nosso programa Terra e Política Indigenista na Argentina do século XIX e seus reflexos atuais. Até mais. Tchau, tchau.